Olho Vivo de hoje recebe a doutora Germana Alcindo, psiquiatra, e a psicóloga Vilma Oliveira para falar sobre saúde mental, depressão, ansiedade, os alertas para você que está em casa, observar na sua família, nos seus amigos, enfim, nos entes queridos que estão ao seu redor. E eu quero deixar aqui o meu boa tarde para as duas profissionais da área da saúde mental. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde, Germana. Boa tarde, Vilma. Boa tarde, Priscila. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde à minha colega de profissão, Vilma. Eu quero agradecer o convite ao Diário do Sertão de poder falar de um assunto tão relevante. Muito boa tarde, Vilma Oliveira. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Agradecer também o convite, de estar aqui na tarde de hoje falando sobre saúde mental. É um prazer imenso receber vocês duas aqui, duas profissionais que trabalham, que atuam aqui na cidade de Cajazeiras, na nossa região, trabalhando, com a saúde mental. A saúde mental tem se tornado um ponto muito debatido, na atualidade em relação à depressão, à ansiedade, principalmente depois desse período pandêmico que a gente passou, Isso. E aí eu queria que vocês começassem falando para a gente, Vilma, sobre esse período que a gente está vivendo, dos altos índices de depressão, de ansiedade que a gente está observando na nossa sociedade. Realmente tem aumentado bastante o número de pessoas que procuram ajuda na saúde mental, A gente também diz às pessoas que realmente depois da pandemia tudo mudou, Priscila. Tudo mudou. As pessoas que achavam que não passavam por isso acabaram se deparando, com essa situação. Algumas pessoas, quando chegam também para serem atendidas, elas perguntam, comentam, na verdade, Eu nunca tive depressão, doutora, eu nunca tive ansiedade, eu nunca tive nada disso. O que é que está acontecendo? E é exatamente isso, O mundo mudou, as coisas mudaram. Depois da pandemia, muita coisa realmente tem mudado. Muita coisa tem mudado. Doutora Germana, você também tem observado um número maior de pacientes em relação à psiquiatria? Com certeza. O índice é muito alto de doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão. Os pensamentos estão cada vez mais pessimistas, mais negativos. Dentro da depressão, as pessoas estão se isolando muito, Priscila, usando muitas telas, deixando de se comunicar até com os familiares. Dentro da própria casa, Da própria casa está acontecendo isso. Como é que a senhora observa esse número crescente de pessoas que estão tendo, a depressão e a ansiedade? Em casa, para ser observado, na família, o humor depressivo, a pessoa começa a se isolar, a pessoa começa a dar indícios, que são os riscos, os fatores de riscos, começa a ficar muito sem querer conversar, muito no seu quarto. As crianças também, muita tela, assistindo todo momento e ficam irritadas. Tem a questão de perda ou aumento de apetite, a questão de insônia ou sonolência, tudo isso está dentro da depressão. Esses são pontos que podem ser observados em relação à depressão. Quando a gente fala sobre depressão e ansiedade, existe diferença ou as duas são a mesma coisa? Existe diferença. A ansiedade são sintomas ansiosos, que vai desde palpitações, que é a taquicardia, É aquele pensamento acelerado que muitas vezes causa insônia. Tem a questão do pensamento antecipatório. Sempre você está pensando antes que aconteça, E tem a questão das crises ansiosas, Que muitas vezes leva à UPA, leva às urgências. Doutora, que no caso é o transtorno de ansiedade generalizada. Que aí no caso, a pessoa vai procurar o atendimento emergencial, que seria a UPA, seria, enfim, o atendimento ali urgente e emergente. Para tirar da crise. Vilma, eu queria te perguntar em relação à ansiedade, por exemplo. Doutora, eu nunca tive nenhum quadro de ansiedade, mas de repente eu tive algo parecido com uma crise de ansiedade. Sim. O que fazer num momento como esse? Poucas pessoas realmente identificam que está com ansiedade. E
para isso, o que é que ela precisa fazer? Ela precisa escutar um profissional que possa lhe orientar e diga, olha, realmente o que você está sentindo faz parte do quadro de ansiedade. Tem pacientes que chegam para mim, aí eu vou dizendo, né, com relação à ansiedade, o que é que você está sentindo, aí a pessoa diz, não, doutora, mas eu nunca tive ansiedade, nunca passei por isso. E aí é exatamente onde a gente começa, né, a falar sobre essas questões que o ansioso, ele não está vivendo hoje, o presente, aqui agora, ele não vive o hoje. Ele está sempre pensando no futuro. Tem pacientes, por exemplo, que nem casou, já está pensando em quando ter filho, já está pensando em como é que vai ser a vida depois de ter filho, como é que vai ser o nome da criança. Então, o que é que acontece com isso? Ela não está vivendo aquele momento. Ela não está vivendo aquele momento ali presente, que é gostoso, de preparar o seu casamento, de viver aquele momento ali. O que é que ela está pensando? Já depois, o nome do filho, como é que vai ser, com quem eu vou deixar para quando eu for trabalhar, essas coisas todas. Então, é uma coisa nos que... problemas que pode ser gerado com aquilo. Pode ser gerado com aquilo. Quer dizer, você não está vivendo nem o aqui agora, você já está pensando além daquilo. Então, o pensamento da pessoa ansiosa, ela jamais vive esse momento presente. É como a questão da depressão. A depressão, as pessoas estão presas ao passado. Elas não vivem o hoje, nem vivem o futuro, mas elas estão presas ao passado. É um relacionamento que houve um rompimento, é algo que perdeu, é um emprego que não está mais nele, algo assim do tipo. Então, todo instante você tem tudo para você caminhar, tudo para você ir adiante e você fica naquela de estar presa ali ao passado. Então, a depressão, excesso de passado, e a ansiedade, excesso de futuro. Eu já aproveito o gancho e pergunto para vocês, quais são os sinais, os sintomas de alerta para que as pessoas possam procurar um profissional da saúde mental? Falando da depressão, tem que diferenciar da tristeza, certo, Priscila? Por quê? Porque você está triste por algum motivo, não significa dizer que você tem um transtorno depressivo. Por quê? A tristeza, ela é passageira, a tristeza ela tem um motivo específico, a tristeza vai passar em um determinado momento. Já a questão da depressão é um transtorno, está causando sofrimento ao paciente. O paciente está deixando de fazer as atividades diárias, o paciente está se isolando, o paciente está deixando de ter comunicação com outras pessoas. Então, é importante frisar isso, que tristeza é normal, pode acontecer. Porém, a depressão é um transtorno, causa sofrimento. Não é triste, não é só ser triste, é ter a doença da depressão. E no caso da ansiedade? Quais seriam os sintomas, assim, de alerta que eu digo assim, eu preciso nesse momento procurar uma terapia, um profissional da área da saúde, seja psicólogo, seja psiquiatra, porque a depressão, ele tem esses pontos, né, que é preciso diferenciar da tristeza para que a gente não se apegue e diga tudo que a gente tem hoje em dia, infelizmente, né? As pessoas tudo dizem que, porque tudo é depressão, porque tudo é ansiedade. Isso, a gente ainda tem esse estigma, né? Esse tabu gigantesco da nossa sociedade, mas é preciso que a gente cuide da nossa saúde mental. Sim. Ela é extremamente necessária para que a gente consiga viver em paz, para que a gente consiga viver plenamente. Como a senhora falou, né? O futuro, a gente só vai viver no futuro, sim, né? No futuro. A ansiedade é esse excesso de futuro e a depressão, o excesso de passado. Isso e aí, no caso da ansiedade, eu acho que é um pouco até mais delicado de você conseguir identificar esses sinais de alerta. A senhora poderia dar uma linha de onde as pessoas, as famílias podem estar observando? Certo. A questão da ansiedade, a pessoa tem um comportamento mais acelerado, né, que foi o que foi falado, essa questão do futuro, falta de ar, taquicardia, às vezes tem a sensação de que vai perder o controle, então fica com medo, já se assusta com aquilo. Algumas pessoas perdem apetite, algumas pessoas... Cada pessoa ela tem uma forma de sentir. Umas têm sudorese, outras têm suores nas mãos ou nos pés, outras têm tremores, e assim vai. Então, cada pessoa ela é única de sintomas,
Porém, quando se encaixa em pelo menos 5 dos sintomas, então a gente já liga o alerta, né, do que pode ser uma ansiedade. Tem pessoas que chegam e dizem, doutora, eu tenho crises de ansiedade. Quando a gente vai ver, talvez não seja. Tem outras pessoas que chegam, eu tenho TDAH. Muitas pessoas chegam já com seu diagnóstico, elas já se autodiagnosticam, né? Então, tem essas questões. As pessoas hoje estão se automedicando, né? Comprando a medicação de todo jeito, porque minha amiga toma e deu certo, então eu vou tomar e vai dar certo também. Então, tem todas essas questões. Já pegando esse gancho do autodiagnóstico que a senhora falou, em relação, a gente tem visto, né, ultimamente, principalmente entre os jovens, por questões das redes sociais, por questões, enfim, inúmeras questões dessa autodiagnosticação, de tipo, porque eu tenho TDAH, porque eu tenho, enfim, outros transtornos, e já chegar com essa demanda para vocês, Isso. profissionais de saúde. Como é lidar com essa geração que enfrenta tantos problemas psíquicos, mentais, né, de sofrimento, da ansiedade, da depressão, e saber diferenciar, trazer essa pontuação para esses tipos de transtornos? Dando um exemplo mais prático, o que está acontecendo muito é com TDAH. Chega o paciente, doutora, eu li na internet, eu tenho TDAH. Eu fiz o teste, eu tenho TDAH. Sendo que muitas vezes não tem TDAH e quer tomar remédio. Se não passar remédio, vai sair dali desgostoso, tá entendendo? Por quê? Porque o vizinho tem TDAH. Porque o vizinho tem uma depressão. Então, eles acham que tá na moda ter TDAH. Então, eu até estava lendo uma reportagem essa semana que falava de tanto autodiagnóstico, todo mundo é autista, todo mundo é TDAH. Tem que saber diferenciar isso aí. O índice de TDAH e de autismo vem crescendo, a gente sabe disso. Porém, tem que saber realmente o que é um diagnóstico acertado, né? Isso aí é muito importante e perigoso, né? Com certeza. Vocês recebem muitas demandas dessa. Como é para você, doutora Germana, doutora Vilma, para vocês lidarem com essa questão das redes sociais, desse diagnóstico feito por testes nas redes sociais, enquanto profissional de saúde? Realmente é bem complicado. As redes sociais têm trazido benefícios e malefícios, né? Assim como tudo tem. Algumas pessoas chegam e dizem desse jeito, eu uso muito as redes sociais, né? Eu passo o dia nas redes sociais. Que redes sociais você usa? TikTok, Instagram. E o que é que elas estão agregando? Tem algumas coisas que nos traz aprendizado? Sim, tem muita coisa que traz aprendizado. Mas muitas vezes elas se prendem a pessoas que estão bonitas, bem feitas, que estão ali sendo as blogueiras, então atrizes, pessoas de fama. Então elas ficam procurando serem igual a elas. Aí malha, faz atividade física e toma medicamento e chega a não comer, acaba desmaiando, às vezes, ao ir para a atividade física, às vezes passa mal em uma determinada situação, porque não estão se alimentando, porque está se autodiagnosticando, estão se automedicando e estão presas às redes sociais no sentido de comparação. E essa comparação, a gente sabe que quando a gente vai postar uma foto, a gente tira várias para poder postar uma. Ninguém vai postar aquela primeira que sai. E imagine as pessoas que vivem disso, que vivem da sua aparência. Então, ela vai postar o melhor ângulo dela. Doutora Germana, a senhora acredita que essa comparação que a Vilma trouxe para a gente agora é um dos maiores malefícios em relação à saúde mental? Sim, com certeza. As pessoas estão muito ligadas nas telas, no que é bonito de ser mostrado, esquece a essência, que é a família, né? O apoio familiar. O apoio familiar hoje nas doenças psiquiátricas é como um fator protetor. Tá me entendendo, Priscila? Porque uma pessoa que não tem família, ela tá isolada, ela tá sem destino, ela não vê mais sentido na vida, né? Então, o apoio familiar e os limites da questão de telas está bem associada a isso. Eu já aproveito o gancho e pergunto para vocês, como é que a família entra dentro desse contexto para ajudar pessoas, familiares, amigos que estão dentro de um sofrimento psíquico?
Olha, a família é fundamental nesse sentido, porque a família está ali acompanhando, está vendo aquela pessoa, percebe que aquela pessoa mudou, né? Aquela pessoa era uma pessoa alegre, descontraída, brincava com todo mundo e, de repente, a pessoa do nada muda. Mas, às vezes, as pessoas vão mudando aos poucos, vão se decepcionando, relacionamentos que... por exemplo, se dedicou tanto e se frustrou. Então, tudo isso vai fazendo porque as pessoas vão ficando dessa forma. Com relação a crianças, né? Eu não atendo a criança, meu público hoje é só adulto, é casais e idosos. E aí, eu já atendi crianças, né? Mas a minha orientação aos pais, como eu atendo os pais, então eu dou orientação com relação aos adultos. A questão do uso de telas deixam as crianças irritadas. Tirou as telas, a criança, se você perceber, se você brincar com o seu filho, ele não vai querer o uso de telas. Aí os pais chegam em casa, cada um está com o celular. Cada um vai estar com o celular. A tela tomou conta da família inteira, A tela né? está, né? Tem algumas famílias que ainda preservam aquele momento. Olha, agora é hora de almoço, todo mundo larga o celular, todo mundo larga o laptop, todo mundo larga o tablet, enfim, vamos focar aqui, é hora do almoço, então é o momento da família. Porque hoje estão perdendo esses valores. Cada criança hoje é com tablet ou com celular, e isso me deixa... Eu fico imaginando como é depois uma criança dessa, porque já vários especialistas já falaram sobre isso. Sobre a questão que isso vai afetar no futuro da criança, que ela não está ali vivendo o real, ela não vai brincar com outras crianças se ela está aqui com esse celular. Se ela tiver outras crianças, ela vai dar prioridade a brincar do que o uso das telas. Perfeitamente. A gente, infelizmente, está passando por um momento em que as telas, né, a internet, a tecnologia, ela trouxe inúmeros avanços para a nossa sociedade, mas também tem essa questão. As nossas próximas gerações estão crescendo dentro do mundo virtual. Eu já vi casos até de crianças, adolescentes, que tiraram o celular e eles ficaram extremamente revoltados, preocupados que as pessoas não iriam lembrar mais dele quando ele voltasse para as redes sociais. Então, assim, eles estão diretamente ligados. Se eu não existo na rede social, eu não existo. Na vida real. Então, assim, a gente tem esse abismo gigantesco que as telas trazem, né, como perigo para dentro de toda uma sociedade, de toda uma construção, principalmente das novas gerações, né, que estão vindo por aí. Nós estamos conversando no programa de hoje com a doutora Germana, com a psicóloga Vilma Oliveira, Germana Alcindo, que é psiquiatra. Estão aqui no programa Olho Vivo para falar sobre um tema que é de extrema importância, a saúde mental, ansiedade e depressão, que toma conta cada vez mais da nossa sociedade. E eu queria que vocês falassem para a gente se a ansiedade e a depressão, doutora Germana, ela está diretamente ligada a casos de suicídio, por exemplo, que a gente, infelizmente, tem acompanhado uma crescente muito grande em todo o nosso país. Sim. Essas doenças, elas são fatores de risco dentro da psiquiatria para o suicídio, né? Existem também outros fatores de risco, Priscila, como que a gente até já conversou, a questão de uma pessoa que não tem família, a questão do abuso sexual também é um fator de risco, a questão do uso de álcool e drogas também é um fator de risco dentro desse contexto. E quais são os agravantes? Como perceber dentro da família, por exemplo, dentro das amizades, que há um risco desse seu amigo, desse seu familiar, tentar contra a própria vida? Aí tem as frases de alerta, né? A questão, minha vida não tem mais sentido, era melhor que eu não existisse, ninguém gosta de mim, eu prefiro morrer. Outra frase que a gente escuta se eu morrer, não vou fazer falta para ninguém. Vou morrer para acabar o sofrimento, vou morrer para sair desse peso que eu sinto, que muita gente fala, desse peso que eu sinto no peito. Essas são frases que são geralmente ditas por pessoas que estão em sofrimento psíquico, né? Que precisam ser ouvidas. A gente escuta de que as pessoas que dizem que querem
tentar contra a própria vida, em algum momento elas vão tentar contra a própria vida. Então, é sempre bom e importante que esteja não só a família, mas os amigos, todo aquele ciclo ao seu redor, prestando atenção. E aí a gente entra em questão dos profissionais de saúde mental, né? Da rede de atenção, da rede de saúde, seja pública, seja privada, para também estar ali, tem um papel dentro da sociedade para atender essas pessoas. Como faz para poder chegar até essas pessoas, os profissionais de saúde? Olha, você disse uma coisa bem interessante, essa questão do apoio da família. A família, ela é o suporte para aquela pessoa que está em sofrimento. A família, ela que é a pessoa mais próxima de ver aquela situação ali. Uma frase também que é bem peculiar é aquela que eu quero dormir e não acordar mais. Então, eu quero dormir e eu não quero acordar mais. Essa é uma frase que eu escuto muito quando as pessoas procuram, né? Então, a saúde mental, se você está numa crise, se você está passando por alguma situação difícil e é um momento que está tudo fechado, nós temos o CVC, que é 188, que você pode falar com a pessoa, você pode desabafar, você pode dizer o que é que está acontecendo com você e, diante disso, você vai escutar uma pessoa que ela vai tirar você daquela crise, vai tirar você daquela situação. Nós temos os CAPs, em algumas cidades tem, nem todas as cidades têm, mas geralmente algumas cidades pequenas, o CAPS aqui de Cajazeiras atende. Tem hospitais, não tem mais a ala, né, psiquiátrica, já teve essa questão o antimanicomial, né, que foi para essa retirada desses leitos. E nós temos as clínicas particulares, né? Eu atendo na clínica de doutora Vanessa, que fica aqui em frente ao Banco Santander, e também atendo no CRAM, eu atendo as mulheres vítimas de violência doméstica. Que também são outras mulheres que passam também por um grande sofrimento mental. Passam por um grande sofrimento. E, doutora Germana, onde encontrar esse atendimento psiquiátrico aqui em Cajazeiras com a doutora Germana? Pronto. Essas pessoas nos procuram no CAPS, né, no CAPS 2, onde eu atendo, que fica localizado ali por trás do Colégio Comercial. Mudou. Essa é do mudou. SUS, é a pelo do SUS. Sim. Mudou, né, o endereço, agora está por trás do Colégio Comercial, ali próximo da Catedral. E, no particular, eu atendo na Ultradiagnóstico, na Medical, atendo também na Clint, no particular. E no SUS atendo lá no CAPS 2. Na clínica da doutora Vanessa. E também atendo na clínica de doutora Vanessa Rolim, juntamente com Vilma. E eu queria que vocês deixassem um recado para o pessoal de casa, um alerta em relação à saúde mental. Priscila, eu agradeço muito o convite. Vejo que é um assunto muito importante a ser debatido. E o recado que eu quero deixar hoje é o acolhimento. É acolher a saúde mental. A empatia. É ajudar. Por quê? Porque ainda tem aquele estigma. As pessoas acham que porque vai para o CAPS é porque está louco, está doido. Não funciona assim. São várias as doenças psiquiátricas que precisam de acolhimento. Então, se está indo é porque está precisando de alguma forma. Então, o que eu quero mostrar é nesse sentido de acolher, de saber onde nos procurar. Perfeitamente. Vilma? Bom, eu queria agradecer a vocês, ao Diário do Sertão, e dizer que é importante falar de saúde mental, é uma coisa que a gente precisa falar sobre ela, dar importância, assim como a gente dá a outras doenças, a outras situações. Se eu estou com um problema no meu dente, eu vou procurar um dentista. Se eu estou com um problema cardíaco, eu vou procurar um cardiologista. E por que não procurar um psiquiatra e um psicólogo? Afinal, a doença, a gente não sabe quando é que vai adoecer. De repente, a gente se pega numa situação e adoece. Então, agradeço demais a vocês. Vamos falar sobre saúde mental, não ter vergonha, procure ajuda. E é isso, minha gente. Estamos aguardando vocês.